Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Simone. Nós vamos dar continuidade à gravação de mais uma aula, nossa disciplina Materno-Infantil 1. Hoje nós vamos falar do diagnóstico de gravidez. O diagnóstico de gravidez baseia-se na história, no exame físico e nos testes laboratoriais. Se ocorrer amenorreia ou atraso menstrual, deve-se, antes de tudo, suspeitar da possibilidade de uma gestação. Então, o que é o diagnóstico da gravidez? Toda pessoa que tem uma vida sexual ativa a partir de 10 anos, a mulher tem uma vida sexual ativa, teve a amenorreia, o atraso da menstruação, já suspeita de uma gravidez. Então, se ela chega para a gente com esse atraso menstrual até 16 semanas ou antes de 16 semanas, na unidade básica já pode ser solicitado o teste de gravidez. Tanto o médico quanto a enfermeira pode pedir esse exame para adiantar o processo. E não, porque a gente não pode também ficar perdendo tempo, porque quanto mais tempo demora, se for agendar consulta, para depois pedir esse teste, para descobrir se está grávida, nós vamos estar perdendo tempo. Então, primeiro, lógico, a gente vai fazer, vai colher a história da mulher. Há quanto tempo não menstrua, qual foi a data da última menstruação, se teve aumento aí do volume, do abdômen, volume do peito, as alterações que ela teve. E a gente vai solicitar, a enfermeira pode solicitar esse exame, que é o teste, de diagnóstico de gravidez, e posteriormente, confirmado, vai encaminhar para o médico. Aí nós temos um fluxograma para o diagnóstico da gravidez. Atraso ou irregularidade menstrual, náuseas, aumento do volume abdominal. A pessoa chegou com essas características para a gente. Aí avaliar o ciclo menstrual, se ela tem um ciclo regular, se acontece mesmo de ter esses atrasos, se é para saber se é alguma disfunção ou se todo mês é normalzinho e agora parou de vir. A data da última menstruação, que isso é importante, porque às vezes está ali muito recente, foi pouco tempo, ou se já tem bastante tempo, para a gente ter noção do período que pode existir a probabilidade dessa gestação. E atividade sexual, óbvio, para estar grávida tem que ter uma atividade sexual. Se a pessoa não tem uma atividade sexual, claro que ela não vai estar grávida, a gente já vai suspeitar, já vai encaminhar para o médico. Mas se tem uma vida sexual ativa, existe sim a probabilidade de uma gravidez. Atraso menstrual em mulheres maiores de 10 anos com atividade sexual, solicitar teste imunológico da gravidez. O resultado dando positivo, gravidez confirmada, iniciar o acompanhamento da gestação. Resultado negativo, repetir o teste em 15 dias, que pode ter dado um falso negativo. Resultado continuando negativo, persistindo a amenorreia, ou seja, a ausência da menstruação, encaminhar para avaliação clínico-ginecológica, para descobrir a causa dessa amenorreia, para ver o que está acontecendo. Outra questão aí é fatores de risco reprodutivo, para esses fatores de risco que vai desencadear um possível abortamento, a gente vai falar também sobre o aborto, as causas do aborto, mas aqui tem os fatores de risco reprodutivo. Quando a gente fala em fatores de risco, os fatores que pode desencadear, não necessariamente que vai acontecer, mas é um risco que se tem.
Para implementar as atividades do controle pré-natal, é necessário identificar os riscos aos quais cada gestante está exposta. Isso permitirá a orientação e os encaminhamentos adequados em cada momento da gravidez. Então, a gente identifica, né? E esse processo ela tem que acontecer o tempo todo, porque durante a gestação, né, tem as fases que pode tá ocorrendo isso, a gente fica a gestação inteira ligada. A avaliação de risco não é uma tarefa fácil. O conceito de risco está associado ao de probabilidades, né? Ou seja, tem um risco, não é certo, tá acontecendo, tem o risco de acontecer. E o encadeamento entre um fator de risco e um dano nem sempre está explicitado. Então, é muito difícil para a gente afirmar, por isso que a gente fica e faz esse acompanhamento, porque a gente não consegue ter a dimensão do risco, o tanto que está próximo de acontecer, né? Ela tem um risco, mas a gente não sabe o quanto, não está explicitado assim o tanto, né, desse risco. Fatores de risco para uma gravidez atual, que aí tem né, os conceitos, daí vem explicando separado. Características individuais e condições socioeconômicas, né, sociodemográficas desfavoráveis. Idade menor que 15 anos e maior que 35. Lembrando, né, que essa idade aí de 35 é orientação aí do Ministério da Saúde, embora os obstetras falam que até 40, mulher com uma saúde normal, uma saúde boa, tá tudo ok. Ocupação, esforço físico excessivo, carga horária extensa, rotatividade de horário, exposição a agentes físicos, químicos, biológicos e estresse. Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, principalmente se tratando de adolescente. Por que essa situação familiar? Porque falando, quando a pessoa na gestação já tem as alterações emocionais, né, as alterações hormonais que já são específicas da gravidez. Quando ela tem uma situação familiar insegura, que às vezes ocorre briga entre o casal, ou que o pai não está presente ali durante a gestação, ou se é uma adolescente, muitas vezes pode tentar esconder a gravidez, tentar risco de aborto, né? Que a gente sabe que é outro risco tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, isso tudo a gente tem que pautar ali na hora de classificar esse risco. Situação conjugal insegura, se é casado, se não é, o pai do filho, se está presente, se é uma pessoa agressiva, se é uma pessoa que trabalha, se participa na vida. Baixa escolaridade, menor que 5 anos de estudo regular. A gente sabe, quanto menos estudo a mãe, né, a pessoa tem maior dificuldade de entender, de assimilar as coisas, de interpretar mesmo, né? Condições ambientais desfavoráveis, altura menor que 1,45, peso menor que 45 ou maior que 75, dependências de drogas lícitas ou ilícitas. Lembrando que isso são fatores de risco. Tá? História reprodutiva anterior. Aí morte, esse é o histórico, né? Se a mulher já teve outra gestação. Então, aí a gente já passa, né? Morte perinatal explicada ou inexplicada. Se teve uma causa ou se foi aqueles abortos que não descobre. Recém-nascido com restrição de crescimento, pré-termo, mal formado. Quando já teve uma outra gestação, ela já entra nesse grupo de risco. Abortamento habitual, tem mulheres que engravidam, têm dificuldade, né, para segurar, então elas acabam tendo esses abortos, então já entra nesse histórico de risco. Esterilidade, fertilidade, intervalo interpartal menor que 2 anos ou maior que 5.
nuliparidade e multiparidade. Nuliparidade, mulher que nunca engravidou, por exemplo. A gente já tem que fazer lá na consulta pré-concepcional, a gente pega o histórico familiar dela. Mas se ela nunca engravidou, a gente já não tem como saber como que vai ser essa gestação. Aí, durante a gestação, que a gente vai acompanhando. E mulheres que têm muitos filhos, né? Normalmente, um filho, diferença de idade aí de 1 ano, que tem muitos filhos, então também entra nesse risco. Síndrome hemorrágica, né? Algumas mulheres acaba tendo durante ou no início da gestação, que tem, a gente vai ver depois as doenças, né, que são relacionadas a esses sangramentos. Se a mulher tem, a gente já observa, né, porque tem um risco do aborto. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia, se a mulher já tem, já teve anteriormente em alguma gestação, a gente já também já classifica, né, como risco, cirurgia uterina anterior e macrosomia fetal. Aí as intercorrências clínicas crônicas, isso quando a mulher já tem essa patologia, né, independente de gestação ou não. São as cardiopatas, pneumopatas, nefropatias, endocrinopatias, especialmente o diabetes mellitus, hemopatias, hipertensão arterial moderada ou grave ou fazendo uso de hipertensivo. No caso dessas patologias, tem que ser avaliado, o médico vai rever, tanto a questão da medicação, se precisa de ter alguma alteração, estilo de vida, perda de peso, o médico tem que avaliar e as medicações em uso e fazer o controle também dessas doenças, principalmente aí, né, no diabetes, na hipertensão, que a gente sabe que hipertensão durante a gestação pode levar para eclâmpsia ou eclâmpsia, consequentemente, né, causar danos para a mãe e para o bebê. Intercorrências clínicas crônicas, né, também significativas, epilepsia. A mulher que é epilética, provavelmente, ela vai estar em uso de medicação, tem que ser conversado com o obstetra para manter ou mudar, enfim, para estar avaliando essa medicação. Infecção urinária tem que ser tratada, que infecção urinária leva a aborto. Portador de doença infecciosa, hepatite, toxoplasmose, infecção pelo HIV, sífilis e outros DST, que também tem que ser tratado ou está em tratamento para não prejudicar a gestação. Doenças autoimunes, lúpus, eritematoso, sistêmico, outras colagenoses, ginecopatias, que é uma formação uterina, miomatose, tumores, anexias, entre outros. Doença obstétrica na gravidez atual. Desvio quanto ao crescimento uterino, número de fetos e volume de líquido amniótico. Trabalho de parto prematuro e gravidez prolongada. Ganho ponderal inadequado. Isso é dentro da gravidez ali, o que vai estar ocorrendo durante a gestação, daquela observação, né? Lembrando que a gente tem que observar essa gestante o tempo todo, né? Durante toda a gestação, que não tem alta de gestação antes do nascimento. Então, assim, não existe, tá tudo bem, vou dar alta para gestante. Não, a gente vai acompanhar até o final e lembrando lá até no puerpério, né, que tem que ter a visita da enfermagem e aquela consulta até no mínimo 42 dias após o nascimento. Pré-eclâmpsia, eclâmpsia, amenorreia prematura, hemorragias de gestação, isoimunização e óbito fetal. Aí, lembrando, né, que esses dados citados aí anteriormente são fatores de risco, tem algumas, como as doenças crônicas aí, tem que ser, tudo que está relacionado às doenças, às crônicas, tem que ser tratado, observado, feitas as alterações que tiver que ser feito, necessariamente tem que passar pelo médico. Aí, atenção no pré-natal.
Consultas. Na primeira consulta de pré-natal, deve ser realizada a anamnese, abordando os aspectos epidemiológicos, além dos antecedentes familiares, pessoais, ginecológicos e obstétricos e a situação da gravidez atual. Essa primeira consulta ela deve ser muito bem feita, muito criteriosa, porque a gente não conhece a gestante, a gente não conhece a gestação, né? Tem a questão do histórico familiar, é um dado muito importante a ser coletado, porque às vezes essa mulher vem de uma história, de uma família, de abortos, de complicações gestacionais e com parentesco de primeiro grau, isso pode influenciar, pode ser uma coisa de família. Então, a gente pega todos esses dados, situação, né, da gravidez ali, como é que ela tá durante essa gravidez. Então, tudo isso na primeira consulta é aquela consulta, né, que a gente fala, aquela consulta caprichada ali, demorada, que tem para conhecer mesmo essa gestante. Aí o roteiro aí da primeira consulta, né? História clínica, observar o cartão da gestante, identificação, né, que é muito importante, com nome, número de CIS pré-natal, idade, cor, naturalidade, procedência, endereço atual e a unidade de referência. Lembrando que ela tem que ter a unidade, né, foi falado na outra aula, ela tem que ter a unidade onde ela vai fazer o acompanhamento pré-natal e ela tem que ter a unidade de referência, o hospital de referência para o nascimento, né, para o parto e para possíveis intercorrências, ela tem que estar ciente disso. Dados socioeconômicos, grau de instrução, profissão e ocupação, estado civil, união. Lembrando, né, que esses dados que a gente vai coletar tá, né, mais no início aí da aula, que a gente fala lá dos fatores de risco. Então, para a gente saber se existem esses fatores, a gente tem que fazer essa pesquisa bem feita, né, essas anotações desses dados. Então, isso aí é um roteiro para a gente estar seguindo do que é importante estar perguntando durante essa consulta. Número e idade de dependentes, avaliar sobrecarga de trabalho doméstico, porque às vezes, né, são aquelas gestantes que já têm outros filhos pequenos, marido trabalha fora o dia inteiro, não tem uma contribuição dentro de casa. Ela que faz todo esse trabalho e às vezes até trabalha fora, né, faz outras coisas para complementar a renda. Renda familiar, né, saber mesmo a condição para a gente fazer, que às vezes até coisas simples, para a gente passar uma dieta, orientar sobre uma dieta. De repente a pessoa não tem condições de estar comprando determinado alimento, então a gente vai, né, pela forma mais fácil, para que caiba no orçamento também daquela família. Pessoas da família com renda, né? Quantos trabalham, quantos recebem salário naquela família, condições de moradia, tipo número de cômodos, né? Condições de saneamento, se tem água tratada, esgoto, coleta de lixo, distância da residência até a unidade de saúde. Essa questão da distância aí, até para saber, né? A questão da frequência dela, se ela não vai ser se não vai ter uma dificuldade de estar tendo acesso a essa unidade para consulta, para as atividades, né, para as reuniões, para vacinação. Antecedentes familiares, né, hipertensão arterial, diabetes mellitus dos familiares, né, lembrando que o parentesco normalmente é de primeiro grau. Doenças congênitas, gemelaridade, câncer de mama ou colo de útero, hanseníase, tuberculose e outros contatos domiciliares. Anotar a doença, o grau de parentesco. Se tiver alguém dentro da família, dentro da mesma casa, que tiver alguma dessas patologias, tem que ser anotado, né? São patologias que correm o risco de contágio, de contaminação, tem que ser anotado também. Doenças de Chagas, parceiro sexual portador de HIV. Mesmo que a mulher não seja portadora do HIV, se o parceiro ele tem que ser tratado também e entra naquele mesmo esquema lá, né, das orientações aí do HIV.
Lembrando, né, que se ela não é portadora, ela não vai estar tomando a medicação, é só as precauções e o parceiro que tem que ser tratado. Antecedentes pessoais, aí já é o antecedente dela, hipertensão arterial crônica, cardiopatias, inclusive doença de Chagas, diabetes mellitus, doenças renais crônicas, anemias e deficiência de nutrientes específicos, desvios nutricionais, baixo peso, desnutrição, sobrepeso ou obesidade. Nunca se falou tanto em questão de peso, de nutrição, como hoje a gente sabe, já tem estudos relacionados, que isso interfere sim na qualidade da gestação, da futura gestação. Epilepsia, se a pessoa tem que estar controlada. Doenças da tireoide e outras endocrinopatias, malária, virose, rubéola, hepatite, alergias, hanseníase, tuberculose, outras doenças infecciosas, portadores de HIV, em uso de retrovirais, quais retrovirais tem que ser anotado, infecção do trato urinário, doenças neurológicas e psiquiátricas, cirurgia, tipo de cirurgia que fez e data tem que ser anotado. Transfusão de sangue, se fez, tem que ser anotado. Antecedentes ginecológicos, ciclo menstruais, duração e intervalo, duração, intervalo, regularidade, quais, por quanto tempo e motivo do abandono, infertilidade e esterilidade, tratamento, doenças sexualmente transmissíveis, tratamentos realizados inclusive pelo parceiro, que não adianta tratar só a mulher, que se é uma doença sexualmente transmissível, a gente trata a mulher, não trata o parceiro, consequentemente vai haver a reinfecção. Doença inflamatória pélvica, cirurgia ginecológica, idade que ela fez e por quê, que idade e motivo, mamas, alteração e tratamento, se tem alguma alteração, se está em tratamento e qual anotar. Última corticologia oncótica, Papa Nicolau, preventivo, a última vez que ela fez o preventivo, com data e o resultado, se teve alguma alteração. Sexualidade, início da atividade sexual, idade da primeira relação, dispareunia, dor ou desconforto durante o ato sexual, prática sexual nessa gestação ou em gestações anteriores, como é que está sendo, para a gente até explicar o que é normal, o que é fisiológico, o que não é. Número de parceiros da gestante, de seu parceiro em época recente ou pregressa, às vezes não é uma relação, se tem outros parceiros nessa relação, ou a mulher, ou o próprio parceiro, se tem outras relações. Uso de preservativo masculino ou feminino, se usa correto, se o uso é habitual. Antecedentes obstétricos, número de gestação, incluindo abortamentos, gravidez ectópica, mola e datiforme. Essas patologias aí durante a gravidez vai ser falado, posteriormente, vou explicar cada uma delas, que são intervenções na gestação, número de partos domiciliares, hospitalares, vaginais, espontâneos, fortes, pesadas, indicações. Aí é pra gente saber o número de partos que teve, anteriormente, ao tipo de parto, que teve anteriormente, número de abortamento, se teve, se foi espontâneo, provocado, causado por DSTs, complicações por infecções, curetagem, pós-abortamento, se foi feito, número de filhos. Idade na primeira gestação, quando ela engravidou pela primeira vez, e quando a gente fala de gestação, não necessariamente que foi para frente, a partir do momento, que engravidou, independente do tipo do tempo que durou, a gente já vai anotando aí, tá bom?
Intervalo entre as gestações em meses, né? Quanto tempo durou, tipo, não vou falar um ano. Normalmente a gente fala, tá com um ano, às vezes 1 ano e 6 meses, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3, aí a gente anota em meses, né? 12 meses, 13, 16, 18. Imunização RH, número de recém-nascidos pré-termo antes de 37 semanas de gestação, teve pós-termo igual ou mais de 42 semanas de gestação, que é aqueles chamados tardios. Número de recém-nascidos de baixo peso, menos de 2,5 kg e com mais de 4 kg. Mortes neonatais precoces até 7 dias de vida, número de mortes e motivo dos óbitos. Mortes neonatais tardias entre 7 e 28 dias de vida, número e motivo dos óbitos. Natimorto, morte fetal intrauterina, idade gestacional em que ocorreu. Recém-nascidos com icterícia, transfusão, hipoglicemia, exame sanguíneo, transfusões, intercorrência ou complicações em gestações anteriores específicas, complicações nos puerpérios, né, se teve, descrever, história de aleitamentos anteriores, duração e motivo do desmame, se não conseguiu amamentar, o porquê, o motivo, tudo tem que estar relacionado. E quando a gente vai anotando essas questões, a gente vai trabalhar em cima disso também, tá? Gestação atual, data do primeiro dia, mês, ano da última menstruação, que é o DUM. Anotar certeza ou dúvida. Quando a gente fica em dúvida, a gente anota início, meio, né, ou final do mês. Quando a mulher fala, não sei, foi no início do mês, a gente põe dia 5. Foi no meio do mês, né, dia 15. Aí, pelo menos, tem que ter uma noção ali. Se ela souber a data certinho, ótimo. Peso prévio e altura. Isso é muito importante para a gente saber quanto de peso ela pode ganhar durante essa gestação e se está no ganho de peso correto. Que a mulher não pode ganhar em excesso, mas também não pode deixar de ganhar. Tem um quadro, a gente vai ver a seguir, né, do que é fisiológico, de quantos quilos ela pode ganhar, do que é normal para uma gestação, e isso tudo vai depender do peso dela anterior. Não é todo mundo que pode ganhar o mesmo tanto de peso, depende. Baixo peso vai poder ganhar um pouco mais, o peso adequado, né, tem um tanto, e o sobrepeso também tem outra escala aí de ganho de peso. Sinais e sintomas na gestação em curso, hábitos alimentares, medicação usada na gestação, internação durante essa gestação. Aí os hábitos alimentares, dependendo, né, tem que ter uma orientação, de repente até passar por uma nutricionista para fazer um acompanhamento. Medicações usadas na gestação, o médico vai rever, né, tem que ver se pode ser utilizado, se não tem nenhuma complicação, tanto para a gestante quanto para o feto. Se tiver, ele vai alterar. Hábitos de fumo, número de cigarros por dia, álcool e drogas ilícitas. A orientação, a gente sabe que faz mal, né? A gente vai estar orientando a não utilizar. Ocupação habitual, esforço físico intenso, exposição a agentes químicos e físicos potencialmente nocivo, estresse. Aceitação ou não da gravidez pela mulher, pelo parceiro e pela família, principalmente se for adolescente. Identificar a gestante com fraca rede de suporte social. Aí no exame físico, no geral, determinação do peso e da altura, isso tem que ser, né? A gente não pode esquecer na primeira consulta. Medida da pressão arterial, inspeção da pele e das mucosas, aí da pressão arterial, que a gente tem que fazer esse acompanhamento durante toda a gestação, durante todas as consultas, irá ser aferida essa pressão arterial, porque a gente sabe, né, uma das maiores causas materna devido à hipertensão, à eclâmpsia,
Inspeção de pele mucosa para ver se está com anemia, né? Se a pele está coradinha, se não está desidratada. Palpação da tireoide todo o pescoço, região cervical axilar, pesquisa de nódulos e outra normalidade. Ausculta cardiopulmonar, exame do abdômen, exame dos membros inferiores. Quando a gente fala desse exame de membros inferiores, para verificar edemas, né, de membros inferiores. Pesquisa de edema na face, tronco e membros. Aí o específico, gineco-obstétrico. Exame clínico das mamas. Durante a gestação e a amamentação também podem ser identificadas alterações que devem seguir a conduta específica segundo as recomendações do INCA. Realizar orientações para o aleitamento materno em diferentes momentos educativos, ou seja, durante todo o pré-natal, né, durante as reuniões, na consulta, no bate-papo ali enquanto afere a pressão, durante a vacina, em qualquer momento ali pode estar sendo feita essa educação. Principalmente se for adolescente, nos casos que a amamentação estiver contraindicada, são as portadoras de HIV. Orientar quanto a mulher quanto à inibição da lactação mecânica ou química e para aquisição da fórmula infantil, que essa mulher tem o direito, né? As portadoras de HIV, elas têm direito de receber essa fórmula. Principalmente no terceiro trimestre, identificação da situação e apresentação fetal, né? O jeito que o feto tá ali. Ausculta dos batimentos cardíacos fetais com sonar após 12 semanas e com estetoscópio após 20 semanas. Inspeção dos genitais externos, exame especular e toque vaginal de acordo com a necessidade, orientados pela história e queixas da paciente e quando for realizada a coleta de material para exame colpocitológico. O exame físico das adolescentes deve seguir as orientações do Manual da Organização de Serviço para a Saúde dos Adolescentes. Aí os exames complementares. Na primeira consulta, solicitar dosagem, hemoglobina, hematócrito, grupo sanguíneo, fator RH, sorologia para sífilis, VDRL, repetir próximo à 30ª semana, glicemia em jejum, também repetir, estando tudo certinho, né? Se tiver alterado, a gente vai fazer um acompanhamento mais regular. Exame sumário de urina, tipo 1, repetir também, próximo à 30ª semana. E lembrando, né, que qualquer alteração, que tiver qualquer suspeita, o médico também pode pedir durante esse acompanhamento, fora dessas datas específicas. Sorologia anti-HIV, com consentimento da mulher após o aconselhamento pré-teste, repetir próximo à 30ª semana, sempre possível, né, sempre possível. Sorologia para hepatite B, de preferência próxima à 30ª semana de gestação, onde houver disponibilidade para a realização. Sorologia para toxoplasmose, onde houver a disponibilidade. Normalmente aqui a gente faz, né? Toda gestante é pedido esse teste de HIV, de toxoplasmose. Diagnóstico da infecção pelo HIV no período pré-concepcional ou no início da gestação possibilita melhor controle da infecção materna e melhores resultados na profilaxia da transmissão vertical desse vírus. Então, a intenção desse diagnóstico, embora essa mulher possa ter uma gestação, né, com acompanhamento diferenciado, lógico que ela vai ser acompanhada, né, ter um acompanhamento lá de alto risco, mas ela pode ter uma gestação, né, digamos, normal. Aí o aconselhamento pré-teste, isso para o HIV, o profissional deve avaliar os conhecimentos da gestante sobre a infecção pelo HIV, a AIDS e outras EST. Ali no bate-papo ele vai saber o quanto ela conhece, né, o quanto ela está informada sobre essas infecções. Se ela ir orientar, né, dentro da capacidade intelectual dela ali também, a gente ir fazendo a orientação. Explicar o que é teste anti-HIV,
como é feito, o que mede, suas limitações, explicar o significado do resultado negativo, indeterminado e positivo, explicar os benefícios do diagnóstico precoce na gravidez para a mulher e para o bebê, reforçando as chances de reduzir a transmissão vertical pelo acompanhamento especializado e as medidas profiláticas durante a gestação, no parto e no pós-parto, e o controle da infecção materna. Garantir o caráter confidencial e voluntário do teste anti-HIV. Durante todo esse processo, a gestante deverá ser estimulada a expressar seus sentimentos e dúvidas em relação a essas informações. Porque se ela não expressa, ela não tem confiança, né, de falar para a gente, acaba dificultando nosso trabalho. Então, é importante que ela tenha um acesso livre ao profissional, que ela tenha segurança, né? Que ela goste de conversar, que ela tenha segurança para estar passando ali para esclarecer suas dúvidas. Aí as condutas. Cálculo da idade gestacional e data provável do parto. Orientação alimentar e acompanhamento do ganho de peso gestacional, essa conduta, né, durante da gestação. Fornecimento de informações necessárias e respostas às indagações da mulher e da família, orientação sobre sinais de risco e assistência em cada caso, referência para o atendimento odontológico, encaminhamento para imunização antitetânica, que é a vacina, né? Quando a gestante não estiver imunizada, aí lembrando lá daquelas datas, né? Quando ela tiver, se ela não foi vacinada, se não tomou nenhuma dose, se está com dose incompleta, a gente vai completar. Referência para serviço especializado na mesma unidade ou unidade de maior complexidade, quando indicado. Entretanto, mesmo com referência para o serviço especializado, a mulher deverá continuar sendo acompanhada conjuntamente na unidade básica. Não é que a gente vai passar ela para um centro referenciado e abrir mão dela, não. Ela continua sendo, né, referenciada, né, pela unidade básica, porém ela vai ter um atendimento especializado, um acompanhamento especializado. Roteiro das consultas subsequentes. Revisão da ficha pré-natal, anamnese atual, sucinta, né, que já que está em outras consultas, a gente teoricamente já sabe tudo daquela gestante. Verificação do calendário de vacinação, a gente não pode esquecer de estar olhando, né, muito importante a questão da vacinação. Sempre que puder, a gente vai estar olhando, orientando. Controles maternos, cálculo e anotação da idade gestacional, determinação do peso para avaliação do índice de massa corporal, IMC, anotar no gráfico, observar o sentido da curva para avaliação do estado nutricional, questão do ganho de peso, se está dentro do normal, se está apresentando alteração, se está perdendo peso, se não está ganhando peso ideal, ou se está ganhando peso demais, tudo isso vai ser anotado e avaliado ali dentro do gráfico. Medida a pressão arterial, observar a aferição da PA com técnica adequada, né? Não só para gestante, né? Mas para todo paciente a gente tem que fazer na técnica correta. Palpação obstétrica e medida da altura uterina, anotar no gráfico e observar o sentido da curva para avaliação do crescimento fetal. Pesquisa de edema que possa surgir durante a gestação. Avaliação dos resultados de exames laboratoriais, instituição de condutas específicas, verificação do resultado do teste para HIV e, em casos negativos, repetir próximo à 30ª semana de gestação. Né? Em caso positivo, encaminhar para a unidade de referência, né, para tratamento de gestante HIV positivo. Controles fetais. Ausculta do batimento cardíaco, avaliação dos movimentos percebidos pela mulher ou detectado no exame obstétrico. A gente vai fazer essa avaliação dos movimentos, mas é perguntado para ela também que ela que vai estar o tempo todo ali sentindo, né? Então, a informação dela sempre para a gente é muito importante.
Interpretação dos dados da anamnese, do exame obstétrico e dos exames laboratoriais, com solicitação de outros, se necessário, né? Lembrando que ela tem direito a esses exames complementares que a gente viu lá nos direitos dela. Prescrição de suplementação de sulfato ferroso e ácido fólico na profilaxia da anemia, orientação alimentar. Lembrando aí o ácido fólico, ela vai começar a tomar lá na consulta, quando ela fizer essa consulta pré-concepcional, normalmente de 60 a 90 dias antes de engravidar, ela já deve começar com esse uso do ácido fólico, né? Porque é para prevenção, para formação do tubo neural do feto. Acompanhamento das condutas adotadas em serviço especializado, pois a mulher deverá continuar a ser acompanhada pela equipe da atenção básica. Então, ela vai ter uma conduta lá, ela vai estar, quando ela estiver encaminhada, né, para atenção especializada, mesmo assim, a unidade básica continua e tem que estar a par das condutas que foi adotado. Realização de ações e práticas educativas individuais e em grupos. Os grupos educativos para adolescentes devem ser exclusivos dessa faixa etária, abordando temas de interesse do grupo. Recomendo dividir o grupo em faixas de 10 a 14 e 15 a 19 para obtenção de melhores resultados. Agendamento de consultas subsequente. Quando a mulher sai do consultório, ali da unidade, ela já tem que estar com a próxima consulta agendada, tá? Obrigada pela atenção, espero que vocês tenham, né, aproveitado. Qualquer dúvida, podem me procurar para a gente estar esclarecendo.